Essa ferramenta aqui é uma ferramenta multifuncional que a Nádia desenvolveu e eu vou tentar mostrar aqui para vocês todas as funcionalidades, que realmente tem bastante coisa aqui diferente pra gente usar. E aí eu vou até aproveitar esse caderninho aqui que a gente já começou a mexer para vocês verem qual que é a ideia desse gabarito, tá? Primeiro de tudo, vamos entender isso aqui. Isso aqui seria basicamente para você trabalhar com o tamanho A5, ela também tem uma versão em tamanho A6, caso você queira, tá? E a primeira coisa que é legal disso aqui, a questão do refile. A gente tem aqui, do lado de cá, uma margem, olha só. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de ver. Isso aqui te permite cortar o seu bloquinho em 14.2. A gente sabe aqui que eu trabalho com 14.2 em todos os meus cadernos. Eu já mostrei isso aqui pra vocês em diversos vídeos diferentes. Então isso aqui veio bem a calhar, dá pra cortar. No meu caso específico, eu tenho uma guilhotina, então na maior parte das vezes eu corto na guilhotina. Mas nem sempre, porque a guilhotina, primeiro que ela não consegue cortar muitas folhas ao mesmo tempo. Então se eu estiver trabalhando com folhas mais grossas, não é esse caso aqui. Isso aqui são folhas 75 gramas, então é bem fininho, eu consigo cortar na guilhotina sem problemas. Mas se eu estiver trabalhando com folhas mais grossas, né, muito grossas, eu não consigo cortar na guilhotina, então eu acabo tendo que cortar na mão. Então isso aqui ajuda bastante, porque qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai pegar o seu bloquinho e vai apoiar aqui, certo? Nesse lado de cá. E aí ele já vai te dar aqui o tanto que você tem que cortar, tá vendo? Então você apoia aqui e você vai virar de cabeça pra baixo. Segura firme aí. Só que eu desloquei, eu tirei do lugar sem querer. Aí, encaixei certinho e aí eu vou fazer esse corte do lado de cá. Aí eu garanto que os meus cadernos vão estar em 14.2 sem ter que ficar medindo com a régua. Alinho bem aqui, vou segurar, eu levantei para poder cortar, porque eu já falei para vocês que eu não gosto de cortar nada sentado, porque eu sempre tenho menos controle, né? E aí eu vou vir aqui e cortar essa parte de cá. Só que eu vou alterar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar sem tirar muito do lugar. Eu vou tirar essa parte aqui, esse pezinho aqui, porque ele tá me atrapalhando no momento para chegar até o final aqui, mas depois eu volto com ele para explicar para vocês como é que funciona. Porque a parte aqui de cima, eu não vou conseguir mudar o ângulo da imagem aqui, senão eu perco onde tá marcado. Mas a parte de cima aqui da folha, ela tava para fora do gabarito, então tava dificultando o meu corte, tá? Mas então eu só tirei o pezinho ali pra gente poder fazer esse corte aqui e eu mostrar para vocês direitinho qual que é a ideia. E o pezinho também, obviamente, ele não ajuda, né? Porque ele dá um volume a mais aqui na parte da frente, então ele não te deixa chegar até o final aqui com o gabarito, tá? Mas, tirando isso aqui, então, eu consegui refilar, tá vendo? E refilei certinho em 14.2, sem problemas. Vou até pegar a régua aqui pra conferir junto com vocês. Que se a gente pegar aqui... Será que eu consigo mostrar? Deixa eu tentar aproximar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver a marcação do ponto 2 aqui certinho, mas tá em 14.2, tá? Então, ele refila certinho quando você usa esse lado de cá, certo? Que aí você alinha aqui, vira de cabeça para baixo e corta. Então essa é a primeira funcionalidade aqui do gabarito, tá? Que é o refile da largura. E aí a gente tem a outra funcionalidade, que é o refile da altura, que é, assim, na maior parte dos meus cadernos, pelo menos, igual eu já mostrei aqui em alguns vídeos, eu sempre refilo essa parte em cima e embaixo quando a folha ainda tá aberta, antes de dobrar para fazer o caderninho. Depois eu dobro e aí eu refilo essa parte de cá para tirar as pontas duplas, certo? Só que, o que acontece? Muitas pessoas gostam de deixar para refilar a altura também, aqui, né, nesse sentido, depois de dobrado, para você também tirar qualquer imperfeição que tiver aqui, né? Se por um acaso você dobrar torto e tudo mais, você já tira isso aqui. E nesse caso específico que a gente já marcou, ou já fez a furação aqui, aí é interessante fazer isso também, né, de refilar depois, exatamente para não perder as medidas aqui, igual eu comentei com vocês, para conseguir usar esse gabarito aqui sem problemas, né? Então a gente vai refilar essa altura depois de dobrar também. E aí, como que a gente faz isso? Aqui na própria ferramenta, a gente tem 3 opções aqui de alturas diferentes pra gente usar. A gente tem esse pezinho aqui, certo? Que a gente encaixa. E aí, qual que é a ideia? Na verdade, não são 3 opções, tá? São 6 opções, eu vou mostrar. Quando a gente coloca o pezinho dessa forma, olha só. Aqui, ó, os 5 milímetros aqui tá... no sentido normal, né? Tá de cabeça pra cima. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente tem uma medida restante aqui de 20,5. Quando a gente mede aqui, 20,5.
tá? E quando a gente faz ao contrário, a gente tira isso aqui e a gente vira ao contrário, né? Aí ele já fica de cabeça para baixo. Tá vendo? O 5 já tá de cabeça para baixo. Aí a nossa distância aqui já diminui para 20 centímetros, certo? Mesma coisa, se a gente fizer no de cima. Ah, outra questão, deixa eu só dar uma dica, que eu tô tirando aqui pela parte de cima, só porque ele tá saindo fácil, tá? Mas eu não recomendo que vocês façam força pra tirar isso aqui. O ideal, na verdade, é você empurrar pelo verso, tá? Ou com a unha, ou com o agulhão, qualquer coisa assim. Mas aqui o meu tá saindo fácil, então não tá sendo problema, mas não faça força, porque se você fizer força pra tirar, existe uma chance de você soltar essa peça aqui, tá? Então não faça isso. Mas vamos lá, então. Passando pro outro aqui. Nesse de baixo, a gente tem medida, então, de 20 e 20,5. Nesse de cima, com o 5 de cabeça pra cima, a gente tem aqui 19. E se a gente virar também de cabeça pra baixo, a gente vai ter 18,5, certo? De novo, no de cá, de cabeça pra cima, a gente tem 17. Aqui já não tá saindo fácil, então eu vou tirar pelo verso. E de cabeça para baixo, 16,5. Então aqui você tem 6 opções para fazer o refile aqui da altura do caderno, certo? A gente vai usar a altura de 20,5, né? Porque é a altura mais comum de se trabalhar no tamanho A6, né? Mas você pode usar outras alturas se você quiser. E aí tem uma questão também que é a seguinte, eu tenho... não é a medida que normalmente eu uso, igual eu falei pra vocês, eu uso 20,4 ou 20,2 se eu for trabalhar com cadernos de lombada. No caso do caderno que eu vou usar esse miolo aqui pra fazer, eu vou fazer com 20, com 20,5 mesmo, tá? Então eu vou refilar aqui desse jeito. Aí uma pequena questão, se eu fizer o refile aqui em 20,5, eu vou perder as minhas marcações, certo? Igual eu falei com vocês, o ideal é que eu cortasse um pouquinho de cada lado para que as marcações se mantivessem centralizadas. Então, eu não posso cortar o 20,5 aqui, porque senão eu perco as marcações, né? Então, a gente tem aqui um impasse, né? Digamos assim. Ou a gente usa isso aqui para poder fazer a furação, né? E aí depois a gente refila a altura na mão, né? Para poder garantir que vai ficar centralizado. Ou a gente tem que fazer o refile aqui na altura, se você preferir, né? Fazer o refile do pé e da cabeça dessa forma. E fazer a furação depois de outro jeito, tá? Fazendo a marcação com a régua. Então você escolhe aí o que você prefere, o que você acha melhor. Então, eu não vou refilar isso aqui, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, mas vocês entenderam qual que é a ideia. Você usa, então, esse lado de cá para refilar a pontinha aqui, certo? Do lado de cá. E esse pezinho aqui para você refilar o pé e a cabeça do seu caderno de acordo com essas 6 medidas aí que eu mostrei, certo? Essas aqui, então, são as funcionalidades para miolo que tem isso aqui. A gente vai entrar nas funcionalidades de capa já já. Eu vou pegar um papelão aqui, na verdade, pra gente poder fazer isso aqui. Por enquanto, então, as coisas de miolo a gente já viu, certo? Que são esse aqui que eu acabei de mostrar. E a furação nesses 2 gabaritos e mais o nosso agulhão, certo? Vamos para as opções de capa, então, que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui um papelão, na verdade, de uma capa que deu errado, e aí eu descasquei a capa, então por isso que tá desse jeito, tá? Mas eu vou usar isso aqui para fazer teste junto com vocês. Então, vamos às funcionalidades disso aqui, e depois eu passo para as outras ferramentas também. Primeiro de tudo que a gente tem aqui são as funcionalidades de canto arredondado, tá vendo? A gente tem do lado de cá a opção do canto de 1/4 de polegada ou 6 milímetros, que é o arredondado menor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui pra vocês. Tá vendo? Que é o arredondado menorzinho. E a gente tem do outro lado o arredondado maior, que é o de meia polegada ou 10 milímetros, que é o que eu costumo usar, porque eu uso a Crocodile Corner Jumper. Então, eu acho que é melhor, né? Assim, porque ela consegue cortar papelão, né, e dar um acabamento melhor, assim, fica mais rápido. Esses aqui você vai usar para fazer corte manual, mas é uma ótima opção se você não tiver uma ferramenta tipo a Crocodile que te permite cortar papelão, e aí você vai usar isso aqui para fazer marcação do papelão e vai cortar na mão. No caso do miolo, você não vai fazer isso, porque senão você vai ter que marcar folha por folha e ir cortando manual, aí não faz sentido. Mas você pode comprar desses furadores de miolo, que são furadores mais simples e mais baratos, e usar isso aqui para poder fazer o corte arredondado. Então, deixa eu só mostrar para vocês qual seria a ideia. Você colocaria aqui por cima, nos limites do seu papelão,
com cuidado aí, né, pra você alinhar dos dois lados, em cima e embaixo. E aí você vem aqui com a sua lapiseira e faz a marcação. Tá vendo? E aí você vem depois com o seu estilete e corta isso aqui. Aí realmente é um trabalho manual, mas você pode fazer isso fazendo esse corte aqui. Normalmente eu aconselho vocês fazerem isso aqui com um bisturi, tá? Eu não sei onde tá meu bisturi aqui pra mostrar pra vocês, mas ele é mais preciso, né? Porque o estilete ele é muito grande, ele não é muito para esse trabalho de precisão. Então acaba que você pode fazer um corte meio torto. Com o bisturi, que é uma lâmina menorzinha, você consegue pegar com mais detalhezinhos aqui, né? Você consegue ter uma precisão muito maior nesse corte. Mas é uma ótima opção, então, se você quiser cortar o papelão com borda arredondada e não tiver a Crop-A-Dile ou alguma outra ferramenta que te permita fazer isso aqui, tá? Então é para isso que servem esses dois cantos arredondados e aí você escolhe qualquer medida que você prefere trabalhar, tá? Vamos para as outras então. Aqui a gente tem diversas furações diferentes. Nesse canto de cá, a gente tem vários círculozinhos, que são as opções para você fazer marcação de furo de ilhós, de elástico e tudo mais. Então, olha só, qual que é a ideia? Você tem as distâncias aqui em relação à beirada, né? Aqui a beirada do caderno, né, da capa. Você tem 10, 15, 20, 30 e 40 centímetros, não, né? Milímetros, no caso. Então você tem aqui até 40 centímetros, 4 centímetros de distância da beirada da sua capa pro lado de cá. E a mesma coisa pro lado de cá, certo? Então você pode escolher qualquer distância que você gosta, que você prefere para trabalhar aí com seu elástico, com seus ilhós e tudo mais. Então, por exemplo, supondo que eu queira fazer uma capa com um ilhós, que eu queira botar elástico com ilhós, na verdade, né? A uma distância de 2 por 2, né? 2 centímetros em cima e 2 centímetros do lado, eu vou fazer a marcação aqui, certo? Aí qual que é a ideia? Você vai vir aqui na capa do seu caderno, do seu papelão, vai alinhar isso aqui do mesmo jeito, igual a gente fez para poder fazer o corte ali redondo, né? Alinha aqui e aí você vai fazer a marcação aqui em 2 por 2. Você não vai usar isso aqui para cortar direto, porque os furos são pequenos, né? Você não vai conseguir passar e atravessar aqui de uma vez, mas você vai fazer a marcação. Aí, olha só, marquei aqui direitinho uma bolinha, e aí depois eu venho aqui com o meu furador, o furador que você tiver, e aí eu faço o furo, passo o elástico, boto o ilhós, né? Então é uma ótima ferramenta nesse sentido, porque você não precisa ficar fazendo um gabarito de medida, né? Assim, para os seus cadernos, você não precisa... Muitas vezes aqui nos vídeos, né, eu faço gabaritos de papel simples mesmo e tudo mais, mas aí agora eu já consigo aproveitar isso aqui para poder fazer isso sem ter que ficar fazer um gabarito novo para cada caderno, né? Que acho que é uma das maiores vantagens. Aí uma questão que é legal, por que que isso aqui tá de um lado só, né? Do outro lado aqui vocês vão ver que não tem. Primeiro porque a Nádia quis aproveitar o espaço aqui para colocar essa outra parte da ferramenta aqui, né? Que te dá mais opções de trabalho. Mas também porque isso aqui, estando de um lado só, você consegue colocar na ponta do seu caderno, independente do tamanho, né? Porque se ela colocasse aqui dos dois lados, necessariamente você conseguiria usar isso aqui praticamente só em caderno de tamanho 21 de altura, né? Na verdade nem é 21, isso aqui é um pouquinho maior, inclusive, eu acho. Na verdade, o tamanho total aqui é 23.4, então assim, você teria esse problema, né, de encaixar na sua capa. E quando você coloca de um lado só, né, você vem aqui, encaixa de um lado, depois você vem e vira ao contrário para fazer do outro, né, do outro lado aqui, e aí você garante um melhor aproveitamento da ferramenta, independente do tamanho do seu caderno, né, que isso que é legal, então, por isso que é feito dessa forma, tá? E aqui, nessa parte de cima, qual que é a ideia desse risco aqui? É se você for fazer uma furação de elástico, porque aqui eu falei se você for fazer furação para botar ilhós, né, elástico redondo, tudo mais, aí você tem os furinhos redondos. Aí nesse caso aqui, a ideia é você fazer a mesma coisa. Você vem aqui, alinha com a sua capa, tentar alinhar, né, não tá alinhando, aí, e faz a marcação aqui de onde seria o elástico chato. A minha lapiseira não tá me deixando escrever aqui, porque ela é meio grossinha pra entrar nesse furo todo aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir o grafite aqui pra eu conseguir passar. Aí, agora deu. Aí, tá vendo? Aí você faz a marcação do seu elástico. Fica um pouquinho grande, né? No caso, igual eu já falei com vocês, eu uso um elástico de 7 milímetros, então acaba que a marcação aqui, como ela foi feita do 10 até o 20, né? É um elástico como se fosse de 1 centímetro, né? Mas aí eu posso simplesmente adaptar isso aqui, fazer o meu elástico, por exemplo, a furação a partir desse ponto aqui, né? E aí ele vai pegar mais ou menos até aqui assim, né? O importante é eu saber onde eu tenho que furar, né? Facilitar esse processo de saber onde eu tenho que furar. Agora, se, por exemplo, você fizer igual a
mim, que gosta de um distanciamento maior, que olha só, do jeito que tá aqui, a gente tem um elástico começando a 10 centímetros da lateral. Eu acho que essa distância fica pouca, porque acaba que, dependendo obviamente do tipo de papelão que você tá usando, né, porque pode ser um papelão mais fino, mais grosso, mas no caso de papelões muito finos, a gente pode ter um problema aqui de desgaste dessa lateral. Quando você faz o furo muito próximo da beirada, pode ser que essa parte aqui fique frágil, né, fragilizada. Se você estiver trabalhando com papelão grosso, é menos problemático, mas com papelão fino isso pode acontecer, com, sei lá, com outros tipos de capa, tá? Se você estiver trabalhando com capa flexível, por exemplo, eu não gosto de fazer as coisas muito na beirada. Então, o que que eu fiz? Eu pensei aqui, eu fiz uma pequena gambiarra, tá? Mas o que que eu fiz? Eu peguei aqui um dos espaçadores que a Nádia já me mandou, que não é pra isso, mas que eu vou usar pra isso, só pra mostrar pra vocês. Esse espaçador aqui é de 1 centímetro, então o que que eu faço? O que que eu fiz, né? Eu coloquei ele aqui na beirada pra expandir o tamanho, para daí eu vi que isso aqui fazia marcação. Então, o elástico aqui, ao invés de estar começando em 10, ele estaria começando em 20, né? E aí eu já melhoro aqui a minha situação, né? Então eu consigo colocar ele aqui começando em 20. Eu faço a marcação aqui. E aí ele já fica numa distância que eu gosto mais de trabalhar, tá vendo? E aí a questão da altura, né? Aqui nesse lado de cá, você pode fazer a mesma coisa. Você pode colocar aqui do lado de cá para aumentar também a altura, se for o caso. Só que nesse caso aqui, ele já tá como 20, tá vendo? A distância que ele tá aqui. Deixa eu virar do lado certo, né? Porque tá de cabeça para baixo. Mas ele já tá aqui como 20 de distância, né? Tá vendo? O 20 tá aqui, ele já tá com uma distância de 20, então não tem tanto problema. Aí aqui, quando eu faço dessa forma, né? Eu jogo 1 centímetro pra cá, o meu elástico começa em 20, aí fica com 20 por 20, que eu acho que é uma medida melhor para trabalhar, a minha opinião, né? Assim, eu gosto mais de trabalhar com essa medida, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, é uma opção aí, se você quiser dar uma jogada pro lado, né, nas suas medidas, você pode usar um espaçador para fazer isso, né? Para conseguir usar o gabarito começando de algum ponto específico que você deseja, certo? Então, fica a dica aí, se vocês quiserem trabalhar com medidas diferentes, tá? Então isso aqui é bem legal, eu acho que assim vai facilitar bastante o meu trabalho de dia a dia, de fazer as furações de elástico, né, e tudo mais. E eu acho que também pra vocês aí, acho que ajudaria também, né, claro, dependendo do seu uso pessoal, mas é uma ferramenta, é uma parte que eu achei bem interessante. Qual a ideia das outras furações, né? Ficou faltando essas furações do centro e essas da lateral aqui para explicar para vocês. As do centro é mais ou menos a mesma coisa. Esses maiores também é se você quiser colocar elástico ou fita, né? Alguma coisa que você queira no centro do seu caderno, né? Começando no centro, porque pode acontecer também, vai depender muito do estilo pessoal, né? Do tipo de caderno que você está fazendo, mas existem vários cadernos que tem elástico ou fita saindo do centro, né? Na parte de trás e fazendo a volta, né? Pela frente do caderno. Então você pode usar isso aqui para fazer essa passagem. Deixa eu pegar um elástico aqui só para mostrar para vocês a ideia. Olha só, é como se você fosse fazer no seu caderno final, né? Obviamente, não no gabarito. O gabarito você vai usar só para furar. Mas é como se você fosse fazer algo do tipo assim, ó. Que aí você passa por dentro do seu caderno, tá vendo? E passa em volta, né? E faz o seu acabamento. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente não uso, porque não é o tipo de caderno que eu faço, mas eu já vi muita gente usar isso aqui. Então, é uma opção, tanto elástico quanto fita, né? Você pode fazer isso aqui. A mesma coisa se você quiser fazer uma entrada de elástico única no meio, na parte de trás, né? E você tem a opção também de entrada única no centro, se por um acaso você preferir na lateral, né? Mas no centro, em vez de fazer a entrada em cima e embaixo, né? Igual eu mostrei pra vocês podem fazer só uma central, que muita gente faz também, né? Coloca as duas pontas do elástico saindo do mesmo lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo simular. Acho que não, né? Porque meu elástico não tá cortado. Mas a ideia seria as duas pontas do elástico saírem do mesmo local, aqui no centro também, que fica bem legal. Então você tem essas 3 opções de fazer nos cantos, fazer na lateral central ou no centro mesmo, tá? Então são várias opções aqui para você escolher para atender o máximo de necessidades possíveis, né? Assim, o máximo de pessoas de acordo com o modo que cada um trabalha. E aqui você também tem a opção, do mesmo jeito que tem aqui em cima, né? Você tem a bolinha e você tem
o tracinho se você quiser usar, tá? Tem outra bolinha aqui, eu não vou explicar pra vocês exatamente como é que funciona, porque eu não sei, porque é uma funcionalidade nova que a Nádia tá fazendo, tá colocando, e ela mesma vai explicar quando ela lançar na loja, mas que é pra colocar porta-caneta, aqueles elásticos de porta-caneta. Ela desenvolveu uma técnica para colocar de uma forma melhor, tá? Mas ela mesma vai fazer o lançamento oficial dessa funcionalidade na loja dela quando ela lançar isso aqui oficialmente, tá? Mas então já fiquem de olho aí, porque já é uma funcionalidade nova para quem tem interesse em colocar esse suporte de elástico, tá? Então, é isso aqui, é dessa forma que funciona esse gabarito multifuncional. São muitas ferramentas diferentes. Só mais uma questão que eu esqueci de falar, que eu acabei de lembrar, peraí. Deixa eu tirar o pezinho aqui, só pra mostrar uma coisa pra vocês. A ideia do elástico central aqui, né? Como é que eu sei se isso aqui tá no centro? Porque quando você cortar o seu caderno, deixa eu pegar o meu miolo aqui só pra gente ter uma ideia. O miolo não, né? Vamos pegar a capa mesmo. Quando você pegar, para você conseguir alinhar, né, o seu caderno aqui no centro, para ele ficar no meio mesmo, e você conseguir furar de forma centralizada. Porque se você colocar aqui o seu pezinho de 20,5, né, e você colocar a sua capa aqui, supondo que a sua capa tenha 20,5, você não vai estar no centro, né? O seu risquinho aqui, deixa eu chegar pro lado para vocês conseguirem enxergar. Ele não vai ficar centralizado, ele vai ficar ligeiramente deslocado. Não sei nem se vocês vão conseguir perceber isso aí na câmera, mas ele fica ligeiramente deslocado. Então, a ideia pra gente, pra conseguir centralizar isso aqui realmente no centro, né, você não tem problema, é usar essas marcações aqui da lateral, tá vendo? A gente tem 3 marcações diferentes, tanto aqui em cima, embaixo, né, na verdade, quanto aqui em cima, para você saber onde alinhar o seu caderno. Então, por exemplo, se você colocar nesse pedaço, nessa marcação mais embaixo de todas, a gente tem aqui um caderno de 21,5 de altura, certo? Então você alinharia com essas linhas aqui para ele ficar centralizado, tanto aqui quanto aqui, tá? Agora você tem a opção de alinhar com a segunda linhazinha, né? Aí a gente tem dos dois lados, tá? A marcação aqui. Se você alinhar com a segunda linha, tanto nessa parte de cá quanto nessa parte de cá, que tem uma segunda linha aqui também, a gente já tem um caderno de 21, que já é uma medida mais comum, né? Que no caso o meu aqui tem mais ou menos 21, ele é ligeiramente menor, mas ele tem mais ou menos 21. Então eu teria que encaixar ele aqui com essa marcação, que ele vai encaixar também com a do lado de lá, e aí sim a minha marcação aqui no centro ficaria centralizada com a altura aqui. E a gente tem uma terceira marcação, se o seu caderno for um pouquinho menor, que aí já é de 20 centímetros, certo? Até de um lado aqui até o outro. Então é para isso que servem essas marcações e é a forma que você tem de garantir que isso aqui está centralizado, certo?